Olá, este é o segundo módulo do curso Repensando a Economia Criativa. Recapitulando brevemente o que a gente aprendeu lá no primeiro módulo, nós vimos que cultura, conhecimento e experiência são três palavras-chave exatamente para que a gente compreenda o que é a economia criativa. Então, a economia criativa é a intersecção entre esses três elementos aqui. No campo da experiência, é importante também lembrar que nós vimos a demanda atual por experiências na procura de produtos e serviços em geral e associada a essa demanda por experiências, uma demanda por significados, por significações em torno desses produtos e serviços oferecidos. E um terceiro elemento muito importante nessa recapitulação é a compreensão aqui dos círculos concêntricos de Thoresby, um australiano, paralelo lá à experiência pioneira da Austrália. E nós vimos que a experiência britânica, que passou a chamar as indústrias culturais de indústrias criativas, distorceu um pouco a ideia de Thoresby. Thoresby tinha entendido muito bem que as indústrias culturais, que fazem parte dessa economia criativa, elas são, na verdade, heterogêneas em relação ao viés econômico, ao viés de negócio. Elas não têm o mesmo potencial econômico na sua essência. E essa distinção, essa observação é muito importante, porque na experiência britânica, que passou a chamar essas indústrias culturais de indústrias criativas, elas foram colocadas nesse pacote chamado economia criativa, pacote vendido como se fosse um pacote muito importante e com potencial enorme de desenvolvimento, de fato mas é preciso observar que nem todas essas atividades têm o mesmo viés de negócio. E a experiência britânica trouxe as indústrias culturais, chamadas de criativas, como se todas tivessem esse potencial de forma igual, né? O que de fato não ocorre. E assim, por exemplo, a indústria ligada às artes cênicas, que inclusive na própria experiência britânica recebia subsídios governamentais, foi apresentada como sendo de mesmo potencial, por exemplo, das atividades relacionadas à publicidade, né? E na prática nós sabemos que não funciona assim. Então, essas pequenas observações são importantes para que a gente perceba que os ciclos concêntricos que foram se disseminando aí para explicar a economia criativa, inclusive utilizados por diversos organismos internacionais que buscam o desenvolvimento de países em geral, na verdade eles bagunçaram essa visão de Thoresby, que foi pioneira com relação aos ciclos concêntricos, ok? Dando sequência então a esse repensar da economia criativa, há um conceito relativamente novo também, e coincidentemente nascido lá na Austrália, que é a chamada ciência cultural. Aqui vocês veem uma formulazinha um tanto complexa, e nós não vamos aprofundar, porque nosso objetivo não é acadêmico aqui nesse curso. Mas o que a ciência cultural trouxe de forma a nos auxiliar a compreender melhor a economia criativa? A ciência cultural, resumidamente, nos diz o seguinte: os sistemas culturais e os sistemas econômicos, eles são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda. E qual é essa moeda? Essa moeda, entre aspas, é a dinâmica de construção do conhecimento. Então, se eu tinha a economia, os sistemas econômicos, de forma central numa visão anterior, né, agora, de acordo com a ciência cultural, que busca não, obviamente, analisar quem manda no mundo, se não é a economia que manda no mundo, não, a gente sabe que os mecanismos econômicos têm essa importância, mas, na verdade, é compreender esses fenômenos, essa dinâmica cultural, econômica. Nessa compreensão mais funda, a ciência cultural nos ajuda a compreender que, na verdade, a dinâmica de construção do conhecimento é o centro, é a moeda, né? E de cada lado da moeda nós temos a cultura ou a economia. Nessa imagem aqui, nessa próxima imagem, a gente consegue observar, então, que, como metaforicamente falando aqui, num sistema solar, quem está no centro agora, de acordo com a ciência cultural, é a dinâmica de construção do conhecimento. A perspectiva econômica continua aqui, apesar de estar em torno da dinâmica de construção do conhecimento, continua com um papel importante, uma dinâmica própria, digamos assim, mas ela não é mais o centro quando a gente quer compreender
né, repito, não a realidade dos modos de produção atuais no mundo, mas quando a gente quer compreender essa dinâmica entre os aspectos sociais, culturais e econômicos. Então nós temos aqui em torno da dinâmica de construção do conhecimento, a perspectiva econômica, a perspectiva cultural e a perspectiva social. Então, com esse panorama, nós percebemos que há uma maior complexidade para se compreender a economia criativa, uma maior complexidade nessa dinâmica da economia criativa e há uma amplitude socioeconômica. A gente vai explicar isso mais adiante. Bom, dessas perspectivas aqui, a perspectiva cultural, a gente já viu muita coisa no módulo anterior. Da perspectiva econômica, acho que a gente nem precisa aprofundar, né, exatamente esse viés de negócio, enfim, que está atrelado a essas atividades. E a perspectiva social? O que teria de perspectiva social no âmbito da economia criativa? Isso é importante a gente identificar agora. Vocês estão vendo aí um resumo, uma imagem de um estudo realizado. A partir desse estudo, nós alcançamos algumas conclusões a respeito exatamente dessa perspectiva social na economia criativa. O estudo, resumidamente, buscou identificar em que medida a economia criativa pode proporcionar o desenvolvimento de regiões urbanas de baixa renda. Nós chamamos aqui territórios urbanos com carências socioeconômicas. E aí foram recortadas favelas do Rio de Janeiro e áreas urbanas degradadas de Lisboa, né, comparando aí, entre aspas, dois países. Ou no contexto dessas regiões, ou dessas áreas urbanas degradadas de Lisboa, lá em Portugal, o empreendimento estudado foi o Largo Residências. E no Complexo do Alemão, uma comunidade, na comunidade Nova Brasília, no Rio de Janeiro, o empreendimento estudado, como estudo de caso, foi o Barraco 55. O que eles ensinaram, o que eles trouxeram para a gente nesse aspecto social no contexto da economia criativa? Bom, o Largo Residências, ambos atuavam e oferecem seus serviços de forma relacionada à economia criativa, né? E o Largo Residências tinha como maior de suas contribuições a colaboração com a preservação, com o resgate do patrimônio e da dinâmica social ali onde ele estava inserido. Por isso que a área urbana que era muito degradada, o Largo do Intendente, lá em Lisboa, passou a ser revigorado, restaurado, muito em parte devido ao trabalho do Largo Residências. E o Barraco 55, da mesma forma, atuava na comunidade, né, com ações que buscavam também objetivos sociais, mas em paralelo à sua atuação econômica. Quem quiser, você que está assistindo aqui, mais informações, basta buscar na internet dados sobre esses empreendimentos. Mas o que interessa para a gente aqui é que o Barraco 55, por exemplo, se no Largo Residências nós tínhamos essa contribuição ao patrimônio da região e ao restauro da dinâmica econômica, social e mesmo física do bairro, no Barraco 55 o aspecto social ele surge de forma muito interessante. O Barraco 55 apresentava ou apresenta aos seus possíveis clientes que nos seus quartos ou nas suas instalações a disponibilidade de, primeiro, Wi-Fi, claro, né, como uma espécie de pensão, na verdade, uma residência artística, assim como o Largo Residências. Também tem a cama, né, para pernoite. E, por fim, é interessante notar como o Barraco 55 oferecia também, em conjunto com esses outros aspectos, oferecia, entre aspas, instituições locais, moradores locais, etc, etc. Pode parecer estranho, mas no fundo o que o Barraco 55 estava dizendo? Nós oferecemos a interessados em pesquisas e em trabalhos artísticos, culturais, nós oferecemos esse contato com a população da comunidade. Nós temos aqui essa proximidade já com as instituições, com os moradores, e nós podemos então mediar
esses contatos para estudos acadêmicos e estudos culturais, enfim, artísticos, iniciativas artísticas. E o interessante, então, é que, dessa forma, o Barraco 55 coloca em agregação aos seus serviços a questão social. A questão social, então, aparece aqui como mais um valor a ser agregado aos serviços oferecidos pelo empreendimento. É muito interessante que esses dois empreendimentos trabalham justamente com cultura, experiência e conhecimento. Lembram? Cultura, conhecimento e experiência são os 3 pilares da economia criativa, como nós colocamos lá no início. E a associação, então, à economia criativa de aspectos sociais, ela ficou muito visível nesses dois empreendimentos, no sentido de, primeiro, componentes das próprias atividades criativas, ou seja, no Largo Residências, as próprias atividades contribuíam socialmente para a dinâmica da população ali local e para a revigoração daquela área que estava degradada. Ou os objetivos sociais podem aparecer também como estratégia de agregação de valor, que é o que eu coloquei aqui do caso do Barraco 55, ou seja, junto com os meus produtos, na verdade com os meus serviços de pernoite, de Wi-Fi, eu coloco a possibilidade de contato com a comunidade local. Ou seja, eu estou agregando ao meu serviço um aspecto social. Então nós vemos que aqui aquela ideia de negócios sociais, num âmbito um pouco mais alargado do que aquele original, que eu não posso ter lucros, enfim. Se eu alargar esse conceito de negócios sociais original lá com Yunus, enfim... Quer dizer que a missão acabou? Não vamos nos sacrificar mais pelo bem da humanidade, Alteza? Ouça, sou a favor do sacrifício, mas se não lucrar com isso, esqueça. Eu tenho, então, uma ideia de que eu posso oferecer produtos e serviços que tenham como componente de agregação de valor também uma questão social. Isso não é uma mera exploração. Pelo contrário, era até uma forma, no caso do Barraco 55, de proporcionar recursos para os empreendedores que eram moradores locais e, consequentemente, também para a comunidade. E por que é importante compreender, assim, qual é, então, a relação entre esses aspectos sociais e a economia criativa? Porque nós temos aqui, como vocês podem ver na imagem, 2 extremos, né, da economia criativa. O primeiro extremo de compreensão da economia criativa é o viés puramente econômico. Ou seja, compreender a economia criativa num viés business, puramente economia. E aí nós temos então uma visão economicista. É como, numa ilustração aqui bem simples, se eu tivesse um recipiente muito grande, né, em que eu começasse a colocar então nesse viés puramente econômico todas as atividades que, de alguma forma, tivesse algum aspecto de criação, de criatividade, e gerando resultados econômicos, eu coloco aqui nesse grande recipiente para chamar de economia criativa. O problema, como vocês veem na imagem, é que o recipiente está todo perfurado, ou seja, se eu não tenho uma delimitação clara do que é economia criativa, e se eu tenho um viés puramente econômico, eu não vou sustentar esse conceito, e aí o tudo vira nada. Né? Quando a economia criativa é tudo, ela passa a ser nada. Uma ampliação, entre aspas, que reduz. Okay? Então, nesse grande recipiente, se eu tiver uma visão puramente econômica, eu posso começar a incluir todas as indústrias de software, independentemente de que espécie de softwares se trate, porque de fato se é uma produção que envolve conhecimento, coloca no bojo da economia criativa. Eu posso então colocar também atividades econômicas ligadas a pesquisas, por exemplo, de biotecnologia. Se envolve conhecimento, coloca no bojo da economia criativa, porque tem desdobramento econômico. Então percebam que nessa visão puramente econômica, eu tenho um grande recipiente aqui para chamar de economia criativa, mas esse tudo vira nada. O equilíbrio que era o ideal acaba não acontecendo, né? O ser humano tem essa tendência de hora 8, hora 80. Então, infelizmente, é difícil a gente ver compreensões da economia criativa que fiquem nesse meio termo. E aí, o outro lado é o viés puramente social. Acaba sendo um viés ideológico. Ou seja,
eu me afastando dessa ideia de só pensar nos aspectos, nos resultados econômicos, eu fico muito do lado social, nessa linha social que a gente colocou aqui, né, de agregação, de valorização do aspecto social, do aspecto cultural, local. E aí eu tenho então um recipiente muito pequeno, entre aspas, né, para chamar de economia criativa, e aí é uma redução que inviabiliza. Né? Inviabiliza o quê? Inviabiliza de fato a parte econômica, que também é importante. Nós não podemos esquecer dela. Qual seria então o meio termo, o equilíbrio entre esse extremo economicista e esse extremo ideológico? O extremo puramente econômico e o extremo dando tanta ênfase social que esquece o aspecto econômico. Esse equilíbrio seria um viés de uma amplitude socioeconômica, ou seja, compreender a economia criativa tanto no aspecto cultural, como no aspecto econômico e no aspecto social, como a gente viu. Relembrando que qual seria o aspecto social da economia criativa? É quando naquela demanda de agregação de significados, eu coloco então a questão social ou aspectos sociais, culturais sociais, como mais um valor relacionado ao meu produto, ao meu serviço. E nós temos também que nessa visão de meio, né, de meio termo, digamos assim, essa visão também trabalha com o resgate da centralidade cultural. Porque como a gente viu lá atrás, na experiência australiana, nos teóricos australianos, as indústrias culturais, eram chamadas assim, nelas a cultura era fundamental. E depois, quando a experiência britânica buscou chamar as indústrias culturais de indústrias criativas e ocorreu certa confusão nessas diferenças que há entre as indústrias culturais, como se todas tivessem um forte apelo econômico, nessa confusão se perdeu um pouco a importância do aspecto cultural, sim, para a economia criativa. Relembrando também, como nós vimos no primeiro módulo, na própria história da economia criativa, desse conceito, lá atrás, como eu coloquei para vocês, na década de 70, no Canadá, nos Estados Unidos, desde esse tempo, teóricos e profissionais de arte, de cultura, já buscavam mostrar em que medida as atividades que eles desempenhavam tinham impacto econômico, mas atividades culturais e artísticas. Ou seja, essa origem cultural e artística, que óbvio não é exclusividade ou que não compõe toda a economia criativa hoje, mas essa origem da cultura e da arte no seio da economia criativa, ela precisa ser resgatada para que a gente compreenda a economia criativa então de forma mais equilibrada. Esse meio termo então, essa visão aqui no centro do pêndulo, teria na metáfora dos recipientes aí um recipiente não tão grande e nem tão pequeno, numa redução, digamos assim, entre aspas, que amplia. Por que uma redução que amplia nesse paradoxo aqui? Porque quando eu busco delimitar melhor a economia criativa e não começo a colocar na economia criativa tudo que aparece, que envolve criação, que envolve conhecimento, eu consigo então, com essa redução, entre aspas, ampliar e sustentar, de fato, um conceito de economia criativa que não se perca. Que não se perca naquele tudo que vira nada. Com relação ao software, por exemplo, Israel, você colocou que os softwares que não, de forma geral, não podem ser inseridos ou não podem ser classificados como indústrias criativas. Quais seriam, então, os softwares que podem ser classificados ou colocados na economia criativa? Bom, nessa linha, nesse histórico todo que nós colocamos, os softwares que são softwares de entretenimento, por exemplo, softwares que têm alguma ligação com o aspecto cultural, como nós podemos ver aqui na imagem. Eu gosto muito de uma expressão que não é nem contextualizada diretamente o que nós estamos colocando aqui, mas que serve muito bem para definir de forma geral o que eu estou colocando para vocês. Economia culturalmente criativa. A gente vai compreender melhor a economia criativa quando a gente pensar numa economia culturalmente criativa. Porque a criatividade, se levada a essa amplitude de tudo que é criativo vai ser chamado de economia criativa, nós teremos então tudo virando nada. Esse então é o conceito de economia criativa que a gente traz para você, buscando obviamente futuras adaptações, evoluções naturais do conceito, da ideia, mas uma nova delimitação de acordo com tudo aquilo que a gente colocou até aqui. Né? Perspectiva cultural, perspectiva social, perspectiva econômica,
aquela questão também dos 3 pilares, cultura, conhecimento, experiência. Ficou difícil pela leitura rápida aqui do conceito? Então vamos parte por parte, recapitulando justamente todas essas questões que a gente explicou até aqui. Primeira parte, então, do conceito. Economia criativa é a dinâmica cultural e econômica vinculada à construção do conhecimento humano. Isso aqui nada mais é do que aquilo que a gente falou com a figurinha ali da moeda, né? De acordo com a contribuição que aquele conceito de ciência cultural trouxe para a gente. Resumindo, a dinâmica de construção do conhecimento humano é a moeda. E os dois lados da mesma moeda são os sistemas culturais e os sistemas econômicos. Então, como isso se reflete na definição ou no conceito novo que nós trazemos para vocês aqui? Economia criativa é a dinâmica cultural e econômica vinculada à construção do conhecimento humano. Ok? A segunda parte do conceito aqui, então. Geralmente numa gradação crescente a partir das artes. Esse ponto é muito importante porque ele diz respeito lá aos círculos concêntricos de Crosby, lembram? Que dizem o quê? As indústrias culturais, posteriormente chamadas de indústrias criativas, na verdade são heterogêneas, ou seja, elas são diferentes em relação à proximidade do viés econômico. O potencial econômico delas, em sua essência, é diferente. Então, compreendendo essa diferença, nós podemos dizer que há uma gradação crescente do aspecto econômico, do potencial econômico, do viés business, digamos assim, há uma gradação crescente a partir das artes, ou seja, aquelas atividades, aquelas indústrias culturais mais ligadas às artes, no centro dos círculos aqui concêntricos, elas têm uma ligação, um potencial, uma proximidade com o viés econômico menor, e à medida que os ciclos vão crescendo aqui, ficando mais externos, eu tenho uma gradação crescente, então, ou seja, eu vou tendo mais proximidade do viés econômico. Ok? E a terceira parte aqui, então, dessa nova conceituação de economia criativa, que se projeta em termos sociais na própria oferta dos serviços e produtos relacionados, ou seja, produtos e serviços que por si só, como efeitos imediatos da sua oferta, da sua execução, do seu consumo, têm efeitos ou resultados sociais, por exemplo, atividades em design, atividades ligadas ao patrimônio histórico. Essas atividades que estão no bojo da economia criativa, elas têm efeitos automaticamente na sociedade. Patrimônio, isso é claro. No design, que está cada vez mais abrangente, nós também temos diversas iniciativas que têm impactos sociais. Então, esses produtos e serviços oferecidos no contexto da economia criativa podem ter uma ligação com a perspectiva social na própria oferta, né, na nossa própria oferta. Ou também na agregação de valor social a esses serviços e produtos. Como a gente viu, eu posso também agregar como mais um valor a esse meu produto e serviço a questão social, né? Como a gente viu, por exemplo, no caso do Barraco 55, que foi aquele estudo de caso. Eu coloco aspectos sociais, o interesse do cliente, entre aspas, do consumidor, por especificidades sociais, aspectos sociais ou curiosidades a respeito de diferenças culturais sociais, eu coloco isso como um valor a mais no meu produto e serviço. E, de novo, o cliente ou o consumidor buscando significados, ele consome, então, esse aspecto social como mais um valor que ele busca nesse produto ou nesse serviço. Então, lendo mais uma vez agora o conceito com essa recapitulação, é possível que a gente compreenda essa nova delimitação de economia criativa. Economia criativa é a dinâmica cultural e econômica vinculada à construção do conhecimento humano, geralmente numa gradação crescente a partir das artes e que se projeta em termos sociais na própria oferta dos serviços e produtos relacionados ou na agregação de valor social a esses serviços e produtos. Ok? Então nós chegamos aqui ao fim deste segundo módulo e agora no terceiro, como cereja do bolo aí, e como já anunciei para vocês desde lá do primeiro módulo, nós temos então no terceiro e último módulo uma dinâmica muito interessante a partir da metodologia Lego Serious Play, em que a gente vai buscar
obviamente não de forma presencial, como foi feito nesse curso na versão presencial, mas nós vamos buscar a trabalhar com essa metodologia à distância. Então é uma forma inédita aí de abordar essa metodologia, e o objetivo vai ser trabalhar criando, vocês aí de casa, ou imaginando modelos de negócio inovadores nesse contexto da economia criativa e principalmente nesse contexto de demanda de significados, ok? Eu espero vocês então no próximo módulo.